Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pedro Lourenço, que até já tinha falado, há algumas semanas que o Ronaldo iria fazer um investimento muito mais alto para 2024 do que foi, por exemplo, nessa temporada de 2023. Enfim, quem que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Quais as posições que eu acho que a Raposa precisa se reforçar? E lembrando, esse ano o Cruzeiro teve um investimento próximo da casa dos 40 milhões de reais em reforços. Se para o ano que vem, então, 2024, vai ser um investimento muito maior, vamos considerar ali uns 60, no mínimo, milhões de reais, ou no máximo dobrando esse investimento, chegando a 72, 80 milhões de reais, certamente já dá para fazer um time muito mais competitivo do que foi esse ano. Até porque, apesar de tudo, o Cruzeiro tem uma base interessante que eu manteria para a Série A para os próximos anos. Os dois laterais muito bons, o William, o Marlon, o Rafael Cabral acho que não vai mudar muita coisa, o Castan também acho que dá para manter, e no meio de campo ali já tem o Lucas Silva, o Matheus Pereira, o Bruno Rodrigues, caso permaneça. Então assim, acho que já tem uma base bem interessante. Você pega aí 80, 70 milhões de reais e contrata peças cruciais, eu acho que tem muito a agregar. Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos nessa meta aqui, até o final do ano, de 41 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 600 inscritos aqui no canal. Então quem puder deixar seu like e se inscrever, com toda certeza nos ajuda bastante. Bom, então, no caso, ainda no mês passado, de outubro, no jogo contra o Bahia, o Pedro Lourenço deixou claro que o Ronaldo iria fazer um investimento bem mais alto para 2024 do que seria em 2023. Vou deixar aqui para vocês, entrevista à Rádio Itatiaia, créditos para o Planeta do Futebol lá no Twitter. O Ronaldo já falou que vai fazer investimento no Cruzeiro para o ano que vem. Vai investir mais. Já temos conversado e ele vai reforçar bastante o time para 2024, disse então o Pedro Lourenço, que é algo que, sem dúvidas, sempre quando o Pedro Lourenço fala alguma coisa, a tendência é que se materialize isso, não só por conta de que ele é muito cruzeirense, mas além do mais, ele tem uma grana absurda e o melhor ainda, ele é dono do Cruzeiro também, ele tem 20% das ações do clube. Tem se falado que pode inclusive ter uma venda de um percentual para o próprio Pedro Lourenço e esse valor seria investido em reforços. Quem sabe, poderia ser uma alternativa. Eu sinceramente preferiria muito mais um percentual, por exemplo, se o Ronaldo for vender mais 15, 18% ser para o Pedro BH do que para um outro empresário ou para um outro fundo. Eu acho que ninguém mais mereceria um percentual do Cruzeiro do que o Pedro Lourenço, que já ajudou demais o clube. Então, notícia bem interessante, eu gostei demais quando eu fiquei sabendo disso, mas era óbvio, o Cruzeiro ainda tinha que se manter na primeira divisão. Tanto que nessa época que surge essa notícia aqui, foi no mesmo período que o Cruzeiro tinha aquelas conversas e especulações de que o Fernando Gago ou o Gabriel Milito, um dos dois seriam técnicos do Cruzeiro, dificilmente fugiria disso para a próxima temporada, e essa expectativa então de reforços, o que animou bastante a torcida, mas que demorou um pouco mais aí de 40 dias até o Cruzeiro assegurar finalmente a sua permanência na primeira divisão, e que agora, sem dúvidas, fica mais viável de pensar em reforços. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo para você começar, só fazendo seu registro pelo link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar, seguindo o passo a passo que vai estar na tela inicial do site, igual eu deixei aqui para vocês. Bem simples de encontrar os jogos para essa última rodada da Série A, tem também vários outros jogos do futebol europeu com tudo, nessa reta final de ano. Então vai lá, o link da HeróiBet para você resgatar esses R$25 nesse mês de dezembro, no primeiro comentário aqui fixado. Bom, então vamos começar aqui com a lista de jogadores, lembrando que não é esses atletas que foram procurados, e sim que, na minha opinião, poderiam agregar bastante em algumas funções cruciais aqui para o Cruzeiro. O primeiro deles, o Matias Rojas, ele é um meio-campista de 28 anos, atualmente no Corinthians, chegou sob muita expectativa, vindo do Racing, até mesmo o nome dele chegou a ser especulado no Cruzeiro, mas claramente era um nome fora por conta das questões financeiras. Se o Cruzeiro, ao invés de ter contratado o Matheus Pereira, tivesse investido o valor no Rojas, seria viável, porque o salário dele, incluindo luvas, porque ele estava em fim de contrato, é inferior ao que o Matheus Pereira ganha, de R$1 milhão. E assim, mas se o Cruzeiro já tem um jogador de meia, que é o Matheus Pereira, para que contratar outro? A grande questão é, o paraguaio, o Matias, ele pode jogar também de ponta esquerda ou meia. E o Matheus Pereira, sinceramente, eu prefiro muito mais ele como um ponta direita ali, no ataque do Cruzeiro, do que um meio campista central. Ele com um ponta indo para o meio, eu acho bem interessante. Se tivesse dois jogadores muito craques, igual é o Matias Rojas e o Matheus Pereira, seria uma boa opção. Pelo Corinthians, ele não tem conseguido se adaptar até aqui. Não acho que o Corinthians vai liberá-lo fácil, porque acho que vai insistir um pouco mais nele.
mas é realmente um desempenho bem abaixo, né? 20 jogos e 2 assistências, não marcou nenhum gol. Vale lembrar que o Matheus Pereira também não tinha marcado gol até essa última rodada, mas os jogos do Matheus Pereira têm sido muito melhores do que do Matias, tá? Os números dele aqui, ó, pelo Racing nessa temporada, nos primeiros 5 meses do ano, 9 gols em 18 jogos, temporada passada pelo Racing também, 35 partidas, 7 gols e 5 assistências, jogador revelado na base do Cerro Porteño, já jogou também no Defesa e Justiça e no Lanús, lá do futebol argentino, é um bom atleta. Se o Corinthians, por exemplo, dá mais chances para ele, acabou o Campeonato Paulista e ele não vai muito bem, sinceramente eu acho que é uma opção interessante, até porque já vimos vários jogadores que vão para o Corinthians, não se adaptam e acaba dando certo em outro clube, né? Então eu acho que o Matias é sim um bom atleta, mas ainda não conseguiu essa adaptação, seria um reforço aí um pouco mais complicado. Bom, mais uma opção de zagueiro é a respeito do Ricieri. Ele que é um zagueiro de 25 anos de idade, muito bom, lá do Famalicão do futebol português, tem jogado na Europa desde 2019, está indo então para o seu 4º ano consecutivo jogando na equipe, sempre como titular. Zagueiro que tem contrato até o final de 2026, pelo que eu vi aqui, e um valor de mercado próximo dos 3 a 4 milhões de euros. Então, se fosse para o Cruzeiro contratá-lo, de 15 a 20 milhões, certamente um valor bem alto, né? Nessa temporada agora da Europa, 13 jogos, 1 gol, tem sido titular, ano passado com 39 partidas e anteriormente ali uma média de 28, 26, 30 jogos por temporada lá no futebol europeu. Ele é revelado na base do Resende do Rio de Janeiro e depois surge ali também no Mirassol, passou na base do clube até sair, né, da equipe aqui no Brasil. Enfim, acho um jogador bem interessante, esse que eu já sugeri algumas vezes, né, para o Cruzeiro, ainda mais que mesmo com a chegada aí do Zé Ivaldo, mesmo com o Cruzeiro tendo, por exemplo, algumas outras opções, eu acho que é um ótimo atleta, acho que o Cruzeiro tem que sim que buscar mais uma opção para a zaga, especificamente se for para jogar pelo lado direito. Eu acho que o Castan dá conta de seguir como titular, apesar do Cruzeiro já ter, por exemplo, o Zé Ivaldo e o Castan, não sei se é a zaga que eu mais gostaria no mundo de continuar para o próximo ano, mas enfim, pode até deixar aqui o que você tem a dizer. Péssimo eles não são, mas eu preferiria alguma coisa, um nível de jogador mais acima do que, no caso, ter nos dois, né? Até porque tem que ter pelo menos mais uns 2, 3 reservas, e eu acho que eles cumpririam bem essa função. Tá bom, outro zagueiro aqui, ó, que até vi alguns cruzeirenses falando é a respeito do Luan, zagueiro do Palmeiras, 30 anos de idade, esse que eu acho interessante também, porque ele tem uma experiência bem grande, né, nos últimos anos jogando no Palmeiras, para falar a verdade, aí, quase 7 temporadas, né, jogando no Palmeiras, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, a 7ª temporada aí consecutiva dele no clube, e vale lembrar, ele nunca foi um titular absoluto, tirando 2020, que ele jogou 50 jogos e 1 gol. Mesmo nesse ano que ele jogou muito, né, 41 partidas, 1 gol e 2 assistências, no Palmeiras, mesmo ele jogando como reserva, mais da metade dos jogos que ele foi titular, o Palmeiras não sofreu gols, né? Então realmente teve um bom desempenho. E assim, o contrato dele vai até o final do próximo ano. Ele tem sido muito mais reserva do que titular no Palmeiras. Eu olhei aqui, ó, os últimos, se você pegar os últimos 5 jogos dele, ele jogou 2 na condição de titular e outro não saiu do banco. Ele tem revezado muito mais quando o Palmeiras, no caso, estava na Libertadores, e aí ele jogava a grande maioria dos jogos no Brasileirão, mas na Libertadores mesmo ele sempre ficando no banco. Não sei até que ponto seria viável, porque é o seguinte, mesmo que ele não jogue com muita frequência, né, acho que o Luan, se fosse para qualquer outro time no Brasil, teria grande chance de ser titular, ele acaba tendo muito mais oportunidade de ganhar títulos por lá, acaba jogando alguns jogos sim por temporada. Não sei até que ponto o Luan deve sair do Palmeiras não, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Acho que um bom atleta, se chegasse, agregaria bastante. Bom, para terminar aqui com vocês, uma opção de centroavante. Eu até falei aqui num vídeo recente de opções do futebol sul-americano, mas esse aqui, ó, Matias Arezzo, centroavante de 21 anos de idade, lá do futebol uruguaio, ele que pertence ao Granada do futebol espanhol e está emprestado ao Peñarol nessa temporada de 2023, onde já se terminou, né, está se terminando a temporada atual. 37 jogos, 21 gols marcados lá pelo clube. Ótimo desempenho então aí do centroavante, que é bem jovem, né? Só 21 anos, pertence ao Granada, tem um valor de mercado aí no Transfer Market próximo da casa dos 3 a 4 milhões de euros também. Não é um valor tão alto, né? Foi até inferior ao que o Granada pagou, né, por ele. É muito superior, melhor dizendo, do que quando o Granada tirou ele lá do River Plate, do futebol uruguaio, que tinha tido um bom desempenho ó, no River Plate. Marcou 37 gols, e isso quando ele estava ali ó, com 19 anos. Ele começou a jogar profissional com 17, primeira temporada com 17 anos, 6 gols em 22 jogos. Foi convocado para o Sul-Americano Sub-17 em 2019, que ele foi artilheiro com 5 gols em 7 jogos, e o Sul-Americano Sub-15 em 2017, que ele foi o artilheiro também da seleção uruguaia, 5 gols em 4 jogos, um bom desempenho. Lá no futebol espanhol, ele até chegou a jogar pelo Granada, tá?
foram 17 partidas e um gol, mas não conseguiu aí ter uma grande sequência e acabou emprestando de volta para o Peñarol. E uma coisa que eu reparei bastante aqui nos times aqui da América do Sul, quando eu estava fazendo uma lista aqui de vídeos, né? Depois você pode até se inscrever aqui e ativar as notificações, porque em breve eu vou soltar uma lista de opções de reforços aqui da América do Sul. É que tem vários atletas que estão emprestados de times gigantes do futebol europeu para os times aqui da América do Sul, e geralmente jogadores muito jovens, né? Por exemplo, vários atletas ali do Tottenham que eu vi ontem, vi também alguns do Genoa, outro do Liverpool lá no futebol argentino, e jogadores muito jovens. É raro você ver isso aqui no Brasil, né? Por exemplo, alguns times aqui tenta o empréstimo, igual o Palmeiras do Caio Jorge, que saiu do Santos e foi para a Juventus. É quase impossível desses atletas voltarem. O Reinier, por exemplo, do Flamengo, até trouxe um vídeo aqui recente. Para ele voltar para o Brasil parece que é impossível. E sempre tem alguns empréstimos desses jogadores, igual o Matias Areza, uma das maiores promessas do futebol uruguaio, e voltou, né, de empréstimo para a equipe. Enfim, eu achei interessante falar isso aqui, até porque eu nunca vi, né, falando sobre. E, pô, no Brasil é quase inviável. Quando você vê um atleta voltando, geralmente já olha com muito maus olhos, né? Mas lá no futebol internacional parece que faz muito mais sentido, né? Porque o cara vai voltar, vai estar no lugar de volta onde ele deu muito certo e pode acabar se valorizando e voltando com mais confiança, né, para a Europa. Mas enfim, dessa lista aqui, quem que você aceitaria? Quem que você acha que poderia ser uma boa opção? Você acha que ano que vem tem que reforçar mesmo o elenco? O que você acha dessas falas do Pedro Lourenço? Quantos milhões o Cruzeiro deve investir em reforços? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da HeróiBet no primeiro comentário fixado. E nos vemos então em uma próxima. Valeu!